neste dia 3 de março de 2022, constatando a existência de quórum regimental, invocamos a proteção de Deus e declaramos abertos os trabalhos da 7ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa e da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Sara. Peço ao servidor da Casa que dê conhecimento ao plenário o expediente recebido. Da Prefeitura Municipal da Içara, mensagem GP 1/2022, encaminhando o projeto de lei PE 1/2022, que altera dispositivos da Lei nº 3.706, de 23 de junho de 2015. Em concordância com os líderes, não vai haver horário político. Passamos ao grande expediente. Indicação número 100/2022, de autoria da vereadora Silvia Mendes, indica a necessidade de recuperar a pavimentação asfáltica na rodovia Afonso Moisés Bittencourt, na Vila São José. Indicação número 108/2022, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza, indica a necessidade de ajuste do horário do transporte coletivo estudantil. Indicação número 109/2022, de autoria da vereadora Silvia Mendes, indica que seja feita manutenção asfáltica na Rua Ipiranga, próximo à Casa 265, no bairro Cristo Rei. Indicação 110/2022, de autoria da vereadora Silvia Mendes, indica que seja feita reparos na Rua Rio Canoas, no bairro Jardim Silvana. Indicação número 111/2022, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva, indica a chefe do Poder Executivo que interceda junto ao órgão competente do município para que seja providenciado reparos nas calçadas e na pavimentação da ICR 152, no Distrito Industrial do bairro Cristo Rei, assim como a troca das tampas da Boca de Lobo danificadas e a construção de uma lombada onde existe a placa indicativa. Indicação 112/2022, de autoria do vereador André Mazzucchello Jukoski, indica a Secretaria de Obras quanto à necessidade de fazer reparos nas lajotas que cederam na Rua Elisa Martinello, no bairro Vila Nova. Indicação 113/2022, de autoria do vereador André Mazzucchello Jukoski, indica ao setor de engenharia quanto à necessidade de fazer reparos na pavimentação da Rua Miriam Guglielmi Pavém, no bairro Vila Nova. Indicação número 114/2022, de autoria do vereador André Mazzucchello Jukoski, indica a Secretaria de Obras quanto à necessidade da troca de 2 tampas de Boca de Lobo que estão quebradas na Rua Dindinha Aninha, bairro Vila Nova. Em discussão as indicações, com a palavra a vereadora Carla. Boa noite, senhor presidente, a todos os demais vereadores, vereadora, todos que nos assistem aqui de forma presencial e os de forma virtual. Bom, eu faço essa indicação, pois eu recebi algumas reclamações das pessoas que moram entre a Vila Nova. Acho que esse requerimento também foi mencionado para o vereador Davi, vereador Pedro, provavelmente, e vereador Polaco, já fizeram essa reivindicação. E eu venho aqui para contribuir nesse sentido, de que o ônibus escolar que leva os alunos aqui da nossa cidade para fazerem faculdade, na ESUC, na SATIC, na UNESC, eles vêm do pessoal da Vila Nova, lá da Balneário Rincão. Então, já vem de lá, passa na Vila Nova e vai. A aula começa, algumas faculdades ali, 19 horas, e outros, 18h50. E esse ônibus está passando ali na Vila Nova em torno de 6h20 da tarde, 18h20. Então, em razão do trânsito, do horário, eles chegam depois do início das aulas lá. Então, estão entrando nas aulas aí com 20 até 30 minutos de atraso, que é algo que não deveria acontecer, um conteúdo perdido. O ônibus que chega na Unesc, eles têm que descer lá e ir a pé até a SATIC, por exemplo, então é mais, no mínimo, 5 minutos, dependendo da sala, até mais. Então, a indicação aqui é uma logística para o transporte pensar em chegar mais cedo. Então, se lá da praia sai 6 horas, tem que sair um pouco antes para não ter todo esse atraso dos pontos até chegar na Vila Nova, até Criciúma. Outra sugestão, se for inviável essa logística do horário,
que o transporte pode ver a viabilidade, porém é algo mais difícil de conseguir colocar em prática, é fazer uma parceria com o município de Criciúma para ceder no horário do ônibus, do transporte coletivo, aquela pista específica dos ônibus amarelinho e branquinho ali da região. Claro que é uma linha específica de Criciúma, então tem que envolver o município de Criciúma, tem que haver uma formalização com identificação de ônibus e tudo mais, pois tem uns que são de Sarense, tem uns que são próprio ônibus escolar, para haver um controle da utilização, talvez, desta rua. Mas o mais simples e que talvez seja possível colocar em prática é realmente organização de horário. Então, aqui a gente faz esse pedido, pois os alunos estão tendo transtorno no início das aulas ali das faculdades. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Pode falar. Vereador Pedro. Gostaria de me subscrever e já fui procurado também por vários alunos, até pais também. E eu acho que é coisa simples, é sair 20 minutos antes, né, da praia, que aí dá tudo certo. É só Sim. isso, mas isso aí tem que realmente fazer isso, tá bom? Obrigado. Então tá, muito obrigada, vereador. Pode falar, vereador Geraldo. Uma parte, vereadora. Não, vereadora, eu também gostaria de subscrever, até porque minha filha estudava no Unesc também e ela tem esse problema. Ela sai antes e estava sempre perdendo uma parte das aulas. Então, assim como a minha filha sempre se queixou, as crianças, as pessoas que estão aí também estão tendo esse problema. Então, acho que é verídico, eu gostaria de fazer parte desse seu ali. Obrigado pela parte. Então tá. Vereadora, por gentileza. Todos se subscrevem. Eu acredito que nós poderíamos ver quais são as empresas e também, presidente, enviar um requerimento dessa casa para as empresas. Acho que nós podemos também ver esse atalho até para agilizar esse processo. Obrigado. Sim, acho que conversamos a respeito disso e enviamos um ofício lá. Certo? Muito obrigada, presidente. Em discussão? O requerimento 27 de 2022, de autoria do vereador Gelson Possamay. Tem 26 primeiro aí. 26. Ah, tinha 26, desculpa. Requerimento 26 de 2022, de autoria do vereador Geraldo Baldissera. Requer o envio de expediente solicitando cópia do plano de trabalho da empresa Rio Deserto, localizado na comunidade de Santa Cruz, Içara. Em discussão, com a palavra o vereador Geraldo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, pessoas que nos acompanham, presencial e também pela internet. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento devido a algumas famílias virem me procurar. Eu acho que assim como me procuraram, eu devem ter procurado também o vereador Pedro, o vereador André, o pessoal ali do Espigão, que no plano de trabalho da empresa Rio Deserto não continha dinamites, estouro de rochas. E agora, segundo eles, foram deparados com esses tremores, inclusive da casa, com detonação. Então, para que a empresa mande o mais rápido possível para cá, porque no plano de trabalho que eles apresentaram lá atrás, não iriam usar explosivos. Era uma mina sem explosivos. E agora, mais ali na comunidade do Espigão, os moradores estão se deparando com essas situações e estão preocupados, porque haja visto que em cima da terra está os seus pertences, sua morada, suas estufas, e enfim, com essa detonação pode vir a ter situações ainda piores que a falta de água que eles já têm naquele local. Então, que o mais rápido possível se remeta esse requerimento para que a empresa nos mande o plano de trabalho para essa casa. Obrigado, senhor presidente. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Requerimento 27 de 2022, de autoria do vereador Gelson Possamay. Requer o envio de expediente ao chefe do governo do estado de Santa Catarina, sugerindo a realização de estudo para a construção de uma rótula na rodovia ICR 252, nas proximidades da igreja São Judas Tadeu, na comunidade de Poço 8. Em discussão, com a palavra o vereador Gelson.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Carla, vereadora Silvia. Senhor presidente, é a terceira vez que eu menciono essa rótula, porque no final de semana aconteceu 2 acidentes ali novamente. E eu não quero pagar essa conta o dia que vier acontecer algum óbito aí, e dizer que eu não tentei mobilizar o meio político, as autoridades, alertar sobre aquele trevo. Todos aqui sabem onde é que é, todos conhecem. É fácil de resolver, vai resolver o problema de acessibilidade daquela comunidade, vai desafogar o trânsito de quem vem até mesmo de Araranguá, que vai para o sentido Praia do Rincão, Boa Vista, e até mesmo quem vai para Criciúma. Está um pouco confuso, ali tem 2 saídas, um passa na frente do outro, e novamente o motoqueiro foi apertado, vamos dizer assim, o trânsito com um caminhão, e ele acabou colidindo no caminhão e se machucou gravemente. Vereador. Pois não, vereador. Primeiro, parabenizar pelo seu requerimento e também me inscrever, né, possível para poder ajudar também a comunidade Poço 8. Conheço ali a localidade, realmente é de extrema necessidade para evitar os problemas com mais morte naquela região ali, né? Sim. Pois não. Gostaria de subscrever essa indicação sua, requerimento. Todos subscrevem. Sem contar que aos domingos tem culto, dias de festas, é uma calamidade aquilo ali. Eu não sei de onde que o engenheiro, né, a gente tem que respeitar, né, cada um na sua profissão, mas o cara que estuda isso aí vai e aprova uma obra dessa. Eles pensam em resolver o problema dele, lá no escritório. Eles não pensam na comunidade, nas crianças, né, enfim. Aquilo ali está, principalmente temporada de verão, um dia igual hoje, no final da tarde, é um absurdo. E o cara não se vê outra forma. Tem aquela madeireira ali, o caminhão vem com a carreta cheia do sul, ele entra na contramão ali. A única saída que ele tem, a saída mais segura que o motorista tem é fazer na contramão. Então, assim, eu peço encarecidamente, né, que as autoridades tomem providência disso antes que aconteça algo mais grave. Muito obrigado. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 38/2022, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Requer a chefe do Poder Executivo que remeta informações a respeito do leilão de veículos e equipamentos inservíveis da Prefeitura. Em discussão, em votação, com a palavra ao vereador. Já foi, vereador. Em votação. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 39/2002, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva. Requer a chefe do Poder Executivo que remeta informações a respeito das atividades da Fundação Municipal de Meio Ambiente de Sara Fundai durante o ano 2021. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia. Em votação única, o veto 1/2021 do projeto Lei Ordinária PL 58/2021. Em discussão. Com a palavra a vereadora Carla. Então, senhor presidente, hoje na pauta um veto da prefeita relativo a um projeto de minha autoria que cria no município de Sara a Semana de Conscientização sobre Educação Financeira. O assunto hoje vai ficar um pouco repetitivo,
da sessão de ontem, em razão de outro veto de um projeto que criava a Semana da Criança e Adolescente, que teve o mesmo argumento do veto deste aqui. O que esse projeto previa? Ele instituiu, em poucos artigos, que fosse instituído dentro do município de Içara uma semana para a gente discutir, debater e implementar na nossa cidade o assunto sobre educação financeira. Ele não trouxe esse assunto restrito para as escolas. Ele ficou amplo. Pode ser aplicado nas escolas, pode ser aplicado em instituições, em órgãos dentro da administração, porque esse assunto é um assunto que o Brasil é carente. Nós precisamos, no mínimo, saber gerir a nossa própria vida financeira, além de empreender, quando assim achar interessante, tiver vontade, por aí vai. Então, é um assunto de extrema importância, e por isso que foi pensada essa lei. Em um dos artigos desta lei, o artigo 3º, ele diz que para a execução dessa lei, é possível fazer parcerias com entidades representativas do município, visando aprofundar e colocar em prática o projeto. No artigo seguinte, que é o artigo no qual a prefeita fundamentou o veto, que diz que, eventualmente, tendo um custo na aplicação desta lei, correrão por conta de dotação orçamentária própria. Ela alega que a lei está sendo vetada por um vício de iniciativa. O que é isso? Essa lei, em razão de trazer um custo para o município, só poderia ter sido proposta por ela, Poder Executivo, prefeita. E nós, aqui da Câmara, não poderíamos propor essa lei, então, por isso, ela estava vetando. Esse é o fundamento jurídico que ela menciona. Queria relatar algumas instituições e entidades e modelos que, inclusive, já aconteceram aqui no município de Içara. Até quero aqui falar, vereador Laudo, da Caroline Calegari, quando ela estava à frente do PROCON. Ela encabeçou esse projeto de passar nas escolas educação financeira. O PROCON é uma entidade ligada à administração, que todos os funcionários que lá estão não recebem a mais para fazer esse serviço. Então, mesmo sem lei, naquele momento, o município já falava e aplicou educação financeira nas escolas. Então, nós teríamos uma instituição capacitada para colocar a lei em prática sem qualquer custo. Além disso, nós temos aqui na nossa cidade uma instituição muito bem renomada, com vários empreendedores, que é a ACI. A ACI, ela possui o núcleo do jovem empreendedor, possui o núcleo da mulher empreendedora e possui o núcleo do empreendedorismo. Eles têm, inclusive, projetos prontos para aplicação, seja em escolas, em grupos, na administração, também de forma voluntária, sem nenhum custo. Posso citar aqui os bancos da região, o Sicredi tem um projeto desse. Temos também a nossa universidade, a Unesc, aqui do lado, a Unisul, que também tem essas parcerias sem qualquer custo. Enfim, essa lei poderia sair do papel sem qualquer ônus para a administração pública. E se assim tivesse, assunto superado no STF, Superior Tribunal Federal, o Poder Legislativo pode sim legislar trazendo custo para o município, desde que isso não inviabilize a administração pública. Então, mesmo que houvesse um custo, do qual não há, a lei também poderia ser colocada em prática. O que me questiona e me faz pensar é que, se não podia partir do Poder Legislativo, será que a prefeita vai colocar a lei em prática? Que ela pode fazer? Com ou sem lei, ela pode implantar semana, mês, dia, anual, educação financeira no município. Relatei também ontem sobre o veto de que
não há, de fato, um fundamento jurídico. E a gente faz essa análise não só trazendo essas informações de que ele é viável sem custo. A gente traz ele também com base em todas as leis aprovadas nessa Câmara e também sancionadas pela prefeita. Nós tivemos ano passado 2 leis com um artigo exatamente igual, de minha autoria, Lei do Laço Branco e Semana da Micro e Pequena Empresa do vereador Jairo. E a prefeita sancionou. Se vocês abrirem a lei, ela é exatamente igual ao mesmo artigo no qual ela fundamenta o veto. É uma pena que quando essa Câmara Legislativa pensa, estuda, coloca projetos em pauta, é aprovado por unanimidade nessa casa e, simplesmente, quando ele retorna, a grande maioria dos vereadores, ou posso citar aqui os vereadores da situação, mudam de opinião. Já foi falado, discutido, que a pessoa pode mudar de ideia, claro que sim, quando é para melhorar ou quando a gente amadurece e tem fundamentos para isso, é óbvio que sim. Mas não é o que parece acontecer nesta casa. Mais uma vez, tivemos aí um relatório da CCJ divergente do primeiro relatório. Então, primeiro, o projeto era legal, constitucional, não tinha nenhum vício de legalidade, inconstitucionalidade. Depois, realmente tinha. Então, eu não consigo entender. Esse veto, ele foi feito, uma curiosidade, no dia 30 de dezembro de 2021. Um dia antes da nosso ano novo, véspera de Réveillon, começar o ano bem. Não sei porquê, né? Nesse belo dia, ela verificou essa informação que realmente havia um vício aí de iniciativa. Eu quero frisar que caso esse veto seja mantido nesta casa, eu vou propor a lei novamente, vou suprimir o artigo, vou colher as assinaturas de todas as entidades no qual possuem o projeto de forma gratuita para aplicar na nossa cidade. E aí eu quero ver se a prefeita vai dizer que tem custo ou não. Porque parece que tem que desenhar o projeto. Porque só escrever não está funcionando. Eu acho que eu tenho que desenhar e dizer, olha, tu vai fazer assim, tu vai fazer desse jeito, tu vai fazer assado. Porque, meu Deus, será que a gente precisa dizer que existe PROCON? Que existe funcionários dentro da prefeitura capacitados para fazer isso? Eu acho que não. Ou acho que sim, né? Porque está estranho. Então, eu peço encarecidamente a cada colega vereador desta casa que repense, verifique o porquê que votou lá, por que está votando agora, se realmente há fundamento jurídico e não político nesta casa para manter ou derrubar o veto. Espero que o resultado não seja igual ao resultado de ontem, pela manutenção do veto. O meu voto é pela derrubada e eu peço o voto dos demais colegas. Muito obrigada. Em discussão, com a palavra o vereador Laudelino Calegari. Quero cumprimentar nosso presidente, senhores vereadores, vereadoras, todos que se fazem presente nesta casa, os colaboradores. Quero dizer, vereadora, que é muito importante, muito interessante esse seu projeto, Educação Financeira. Mas o que eu percebo? É missão e dever de educar, é do PROCON, para que tenha um consumo consciente, né? Na gestão passada, foi feito diversas palestras pelo PROCON nas escolas públicas sobre educação financeira e consumo consciente. Então, eu tenho quase certeza que esse projeto vai ser mantido o veto, e se for mantido o veto, acredito que já temos o órgão competente que não gera gastos. Porque o PROCON também não voltar novamente a fazer esse trabalho que foi feito em todas as escolas, isso é muito importante. Então, acredito que, de uma forma ou de outra, se manter o veto e que o PROCON executasse esse trabalho, com certeza seria muito interessante.
e seria muito construtivo. Muito obrigado. Em discussão, com a palavra o vereador Edson Freitas. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento toda a mesa, cumprimento também os colegas vereadores. Cumprimento as pessoas que nos ouvem aqui presencialmente e as pessoas que nos ouvem virtualmente. Senhor presidente, a impressão que eu tenho é que chegou no final do ano passado, a prefeita olhou aquele monte de projeto que foi aprovado pelo bloco de oposição e ela decidiu nos presentear com esses vetos. Porque ela vetou quase todos os projetos que foram aprovados aqui, que eram da oposição. E o interessante é que me parece que ela também não deve ter lido o conteúdo das propostas. Porque se ela, num projeto como este, se ela tivesse lido, ela teria respondido vetado, mas teria imediatamente corrigido o vício e mandado um projeto aqui para casa com o mesmo teor desse que foi proposto. Educação financeira, teve até um projeto aqui do vereador da situação, acho, o Davi, algo semelhante sobre educação financeira. Educação financeira é essencial para a nossa cidade, para as pessoas que aqui residem, para nós. Nós vivemos num país onde isso não é uma cultura e muitas pessoas têm esses problemas financeiros. Esse projeto seria bom para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, e é uma pena que isso não seja aprovado e implementado no nosso município. Como eu falei ontem, a nossa Constituição estabelece que existe o Poder Executivo e o Legislativo e o Judiciário. E todos são independentes e harmônicos entre si. Inclusive, existe na teoria do direito constitucional a teoria dos freios e contrapesos, criada por Montesquieu. E aqui, eu estou vendo que na Câmara de Vereadores está tendo... não tem esse sistema não funciona. Há um prefeito que manda e há alguns vereadores que obedecem. O que é interessante é que, se isso fosse feito antes do projeto passar aqui, se pegasse o projeto, levasse para prefeito, isso aqui é para nós aprovar ou não, e chegasse aqui e já votasse na CCJ, dizendo que é inconstitucional, já votasse no plenário, dizendo que não concorda com o projeto, e mantivesse a sua posição, seria bonito. Todo mundo aplaudiria. Agora, vir aqui, passar pela Procuradoria da Casa, vir um parecer favorável, vai para a CCJ, dá parecer favorável, vem para o plenário, todo mundo vota favorável, depois vai para o Executivo, e chega aqui e todo mundo muda de opinião. É feio, gente. E assim, teve um projeto que foi aquele do aumento aqui dos servidores aqui da casa, que a prefeita chamou os vereadores de situação lá e fez votar, é um projeto de iniciativa, inclusive, aqui da mesa, e fez votar diferente. Eu até achei, que atitude bacana, votar atrás quando está errado. Nós tínhamos votado contra, é bonito. Agora, voltar sempre atrás é feio, gente. Eu peço aqui encarecidamente que vocês reflitam. O legislativo não deve ser subordinado ao executivo. Se nós formos assim, nós vamos fazer mal para a nossa cidade. Nós vamos fazer mal para as pessoas que aqui residem. Nós temos que ver o que é bom para a cidade, o que é bom para as pessoas. Esse projeto é bom, é legal, é constitucional, atende à técnica legislativa. O Supremo Tribunal Federal já tem dito que essas matérias podem ser aprovadas. Já foi aprovada projetos de lei com o mesmo teor que ela vetou aqui, sancionado por ela, inclusive. E vocês... Eu quero fazer vocês refletir. Eu vou perguntar, vocês vão continuar votando contra a cidade? Era isso. Muito obrigado. Em discussão, com a palavra o vereador Geraldo.
Senhor presidente, colegas vereadores. Senhor presidente, subo aqui novamente e gostaria de deixar uma reflexão. O Edson foi muito feliz. Nós temos 3 poderes na cidade, e cada um independente. E de ontem para cá, só ontem foram 3 projetos vetados, né? Isso. Hoje mais um. Alguma coisa me leva a crer que a prefeita não está lendo os projetos, que ela está vetando sem ler, porque eram projetos bons para a cidade. E se a prefeita assumiu o município para legislar e fazer o melhor pelo município, projetos bons teriam que ser aprovados. Tanto é que foram aprovados por todos nós aqui nessa casa, inclusive passou pelas comissões, e chega lá num outro poder, não quer transparência, não quer ajuda, e esses projetos que foram colocados aqui vêm de encontro com a cidade, do bem para a cidade. Então, seria bom refletir e votar contra esse veto, manter esse projeto. Projeto bom para a cidade. Eu acompanhei várias vezes, não só a Carol Calegari, no PROCON, dando esses incentivos na cidade, nas escolas, e era muito bacana. Isso pode voltar a acontecer, agora com um projeto ainda maior, mais amplo. E não estão querendo deixar que a cidade cresça, que a cidade tenha coisas boas. Está sendo cortado tudo nessa cidade. Ou vocês não notaram? Se vocês não notaram, mas a cidade, a rua já está comentando. E nós somos eleitos para fiscalizar e ajudar a cidade a caminhar. Tanto é que foram colocados os projetos aqui por vereadores. Foram sugeridos pelos vereadores, foram votados pelos vereadores, e agora os mesmos vereadores irão vetar o projeto. Volto a dizer, acho que a prefeita não está olhando esses projetos, está vetando sem ler, porque se ela tivesse lido, ela viria que não tem problema algum em deixar esse projeto na cidade. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, com a palavra o vereador Pedro Mazzuchetti. Senhor presidente, a mesa, vereadores, vereadoras, boa noite a todos. Eu só quero dizer só 2 palavrinhas. Ela manda e 8 obedece. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, com a palavra o vereador Rodrigo Gonçalves. Boa noite, senhor presidente, aos membros da mesa, demais vereadores, vereadora Carla, vereadora Silvia, as pessoas que acompanham a gente hoje aqui nesta casa e também pelas redes sociais. Eu fico aqui ouvindo, e vendo os vereadores falar de oposição. Sempre acompanhei as sessões, sempre vi muito aqui nesta casa antes de estar como vereador, e sempre vi aqui votação semelhante a essa. Várias votações aqui da mesma forma. Inclusive, foi falado ontem na sessão que o prefeito municipal fazia questão de vir acompanhar o voto dos vereadores, para mostrar que realmente ele estava ciente do que estava acontecendo. E hoje a gente vê os vereadores da oposição vir aqui fazer demagogia, fazer política. O projeto ficou bem claro ali, a prefeita falou. A criação de despesa é uso exclusivo do prefeito, do chefe do Poder Executivo, e não desta casa. Alguns vereadores querem fazer o papel de prefeito aqui. A cidade tem uma prefeita que está comandando o município. A gente vê de que forma ela está fazendo, enxugando a máquina pública, fazer sobrar dinheiro para fazer obras pela cidade. Tenho certeza que vai ser um governo de muitas obras para a cidade. Bastante mesmo. Precisamos reconhecer o trabalho da prefeita aqui. Mas, pelo visto, os vereadores da oposição só sabem subir aqui, criticar e querer jogar a cidade contra a prefeita. Toda a sessão, a mesma forma. Então, sou a favor ao veto, peço aos vereadores que votem. A questão da criação de despesa compete ao Executivo, ao prefeito do município de Sara, e não aqui os vereadores. Muito obrigado, era isso. Em discussão, com a palavra a vereadora Silvia Mendes.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, todos que nos acompanham. Tino aí, nosso suplente, fazendo parte aí hoje. É um prazer estar aqui contigo, Tino. E tomara que uma hora tu esteja aqui conosco também para ver o que é um vereador e ter uma experiência. Não basta ser só suplente, tem que participar para um dia saber o que dizer aqui também. Eu venho aqui só relatar as palavras de alguns vereadores. Laudelino Calegari falou aqui muito bem em relação ao PROCON nas escolas, aos ensinamentos do PROCON, à distribuição do PROCON, que teve aqui várias vezes a gestão passada, os outros vereadores sabem do que eu estou falando, porque muitas vezes a Carol estava aqui atuando e passando todas as informações, indo curso, trazendo as informações de fora para a gente. Enfim, ela sempre teve um informativo. De portal de transparência, mais uma vez eu venho dizer aqui, desde a gestão passada, a gente não tinha as informações. A administração agora pegou a prefeitura com um monte de coisa para tentar resolver, principalmente a bela e famosa prefeitura que está lá, uma coisa linda, que deram para nós um ovo só com a casca, oca. Isso não podemos dizer que foi, que ela pegou tudo de mão beijada. Agora é que ela está estruturando e começando a trabalhar. Em 1 ano e meio, o que já foi feito no município de Içara, que tem gente que estão com venda, igual um cavalo na carroça, que não quer olhar para o lado, está cheio. Está cheio, gente. Mais uma coisa. Tem gente que vem que fala assim, porque esse projeto isso, esse projeto aquilo. É igual, na época, o LIVE. O LIVE. Criaram uma turma aí, tudo com qual o Geraldo fazia parte desse movimento do LIVE, para tirar um emprego, ao qual muitos amigos meus aqui têm os pais, como meu pai era mineiro aposentado e criou nós tudo. Eu acho que a gente tem que trazer trabalho, produtividade, coisa que venha crescer o município. Não vim para cá bater em picuinhas e bater em pedra dura para dizer que está fazendo alguma coisa, Geraldo. Tá? E se ela manda, com todo o respeito que eu tenho ao Mazzuchetti, o Mazzuchetti sabe que muitas vezes a gestão passada, o nobre vereador passava no meu gabinete e dizia assim, Marreca, eu conversava contigo, é interessante, é isso, e tu falava para mim, Marreca, tenho que votar. Então, vergonhoso para o senhor que fazia isso. Eu saí do PP, porque às vezes o partido me dava alguma indicação, e tenho provas aqui do PP, aqui dentro, que eu dizia, não, vou votar para o crescimento e desenvolvimento da minha cidade. E votava. Ia contra os meus 2 colegas, o Zata e o Ita, mas votava. Agora, esse negócio aí de ela manda e faz, para ti serviu, agora para mim não serve para dizer isso, Mazzuchetti. E mais alguns vereadores aqui dentro. Porque eu sou uma mulher que, já falei várias vezes aqui, honra a calça que eu uso. E honra minhas palavras. E faço dito do que eu disse já ontem aqui. Certas pessoas têm vergonha de ler e ver o que é um projeto realmente e fazer alguma definição. E se a prefeita acha que não é viável, eu acho que não é viável. Eu, vereadora, voto junto com o veto, voto para não ter isso. Porque eu acho, gente, querem criar uma coisa que está nas claras. Qual foi o dia que um dos vereadores aqui foi na parte financeira e não tiveram uma informação? Já bati aqui nessa tribuna sobre o vereador Edson, que às vezes ele vem aqui falar as coisas e não vai lá pegar as informações corretas. E não foi uma vez só, foi várias. Agora, Mazzuchetti, Laudo, Geraldo Balducera e os outros vereadores da outra gestão, nós ríamos aqui, Ita, porque tocava o Big Fone. E quando o Big Fone tocava, os cordeiros iam onde o Mumu mandava. E eu não estou aqui fazendo esse papel, não. E jamais farei, Mazzuchetti. Fiquei triste de ver tu vir aqui dizer essa palavra, que eu sempre conversei contigo em todos os projetos. Decepcionante dizer que ela manda e os 8 obedecem. O senhor não pode omitir pelos outros. Me desculpa.
Nós fizemos o que a gente acha certo. Isso aqui não é puxado igual a gestão passada. Conclua, Tem mais um vereadora. minuto, vereador? Conclua. Isso aqui não é puxado igual a gestão passada. Porque a gestão passada era o puxadinho da prefeitura. E agora a gente está Conclua, tentando vereadora. trabalhar. Não é por causa de algumas coisas. Obrigado, presidente. Em discussão, com a palavra o vereador Jairo Manuel da Silveira. Ô, Silvia. Uma boa noite, senhor presidente, boa noite demais membros da mesa, vereadores, vereadora Carla, vereadora Silvia, todos que nos acompanham aqui presencialmente, o nosso suplente, Tino, agora é o nosso, Marreca, não é o, você falou que era o seu, mas é o nosso. Queria só dizer, está batendo muito na tecla de que o vereador não pode fazer projeto que dê despesa para o município. Pode. Esse projeto é bom, pode. Até mesmo porque o vereador gera despesa para o município. Ou alguém abre mão do seu salário aqui. Então, nós, vereadores, podemos sim fazer projetos que gerem despesa para o município. Agora, o chefe do Poder Executivo é que vai avaliar se realmente quer ou não quer. Mas em relação ao PROCON, o PROCON não é um órgão do governo? Porque agora me bateu essa dúvida, né? Seria mais um motivo para sancionar essa lei e fazer o PROCON fazer o trabalho. Se houve um trabalho lá atrás, do presidente do PROCON, que desenvolveu isso nas escolas, com a mudança de presidência, não quer dizer que esse trabalho vai continuar. Porque a mentalidade de um presidente não é a mesma mentalidade de outro. Pois não, vereador? Nobre colega, obrigado pelo espaço. Só queria dizer uma coisa que eu estava refletindo aqui em relação à fala da nobre colega vereadora Marreca. Sabe qual é a síndrome da má gestão pública? É justificar um erro pelo suposto erro do outro. Ah, eu estou fazendo assim porque ele fazia. Ah, porque eles faziam. Está atestando a incapacidade de gerir o município. Então, tem que tomar cuidado com isso. E me parece que se não são mandados, então ousem discordar alguém, porque vocês estão pensando igualzinho. No momento votaram de um jeito e agora vão votar de outro. Então eu só queria dizer isso e cada um que chegue às suas próprias conclusões. Então, só para minha reflexão final, seria, este é o meu pensamento, né? Sancionar essa lei, passar essa responsabilidade para o PROCON, e o PROCON fazer esse trabalho de conscientização financeira de todas as escolas, que tão importante e tão bom seria. Quer falar, vereadora? Obrigada, vereador, pela parte. Só instigo, em razão de algumas falas, que não posso novamente falar na tribuna, especificamente a fala do vereador Rodrigo, de que realmente traz um custo e não pode. Ninguém debate, parece que a gente fica falando sozinho quando sobe na tribuna, os argumentos. Se eu trouxe leis exatamente iguais, que trouxeram um custo, que ela sancionou, como é que vocês estão justificando que ela tem que vetar essa lei porque traz custo? E as outras, gente? Então, assim, não sei se vocês vão lá, sobem lá e falam uma coisa aleatória para fingir que falaram alguma coisa, para tentar se justificar, mas vocês têm que debater os argumentos trazidos nessa casa, vereador. Então, assim, tem custo. E todos os outros que eu trouxe? E daí, faz o quê? Ela aprovou. Agora não pode mais? Pelo amor de Deus, né, vereador? Então, assim, a gente fica falando uma coisa e vem outro, e não sei. Acho que não estamos no mesmo espaço. Seria isso. Muito obrigado, vereador. Então, por essa razão, eu lamento muito por esse veto dessa lei e o meu voto é contrário ao veto. Em discussão, com a palavra o vereador Davi Nazário. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadora Silvia, vereadora Carla, pessoal que nos acompanha aqui de forma presencial, Tino, suplente vereador, grande abraço, e o pessoal que nos acompanha de forma remota. Estava escutando atentamente as falas dos
dos nobres vereadores que me antecederam, e me parece que uma boa justificativa dos mesmos para o projeto ser retirado do veto é que a prefeita já sancionou outros projetos também gerando custos. Mas eu não entendo. Se ela sancionou, beleza, a gente está discutindo esse projeto. Muitos aqui falam, porque não pode dar justificativa do outro prefeito, porque já foi, já aquilo outro. Mas eles estão fazendo a mesma situação. Né? Acho que tribunais também, eles mudam de opinião. Já aconteceu um caso bem semelhante, aqui próximo, mas tudo bem. E já aconteceu também em outras situações, também na última legislatura. IPTU verde, né? Foi aprovado aqui, depois veio com o veto, e depois foi sancionado. E taxa de isenção para MEI foi aprovado aqui, depois veio em votação secreta, só não foi rejeitado porque, como dizem alguns garjões aqui dessa casa, tocou o Big Fone, pois não, vereador. Obrigado, vereador Davi, pela parte, né? Então, como eu fui sugerida pelo vereador Edson, ele já mudou de ideia aqui nessa tribuna também algumas vezes, que votou mostrando o posicionamento dele sem estar junto com o partido. Eu acho que cada um tem as suas divergências, o seu pensamento e as suas ideias, que às vezes não é cabível a tudo. Só que dessa vez não teve uma reunião de consenso, ou chegar num posicionamento para todo mundo ir em bloco. Nobre vereador, às vezes, se refere às coisas que deveria pensar um pouquinho mais antes de falar, porque às vezes tem um impulso muito negligente e que da sua parte o senhor é uma pessoa tão inteligente que deixa cada furo que às vezes me envergonha. Era só isso. Já que fui citada, só fui me defender. Certo, vereador. Eu mesmo já fiz 2 indicações em relação ao empreendedorismo e educação financeira nas escolas. Né? Está no plano de governo da prefeita da atual gestão. Semana passada, retrasada, eu questionei a secretária Rose sobre Tubarão. O vereador Rodrigo conhece muito bem Tubarão. A prefeita Juarez Ponticelli aderiu a um programa a nível federal em relação à educação financeira nas escolas. Eu questionei ele, ele falou também que Içara irá aderir a esse programa também. Então teremos educação financeira nas escolas. Mas a gente está votando o veto. Se concordamos ou não, é outra situação. E era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Em discussão, com a palavra o vereador André Junkowski. Senhor presidente, boa noite às nobres vereadoras, os nobres vereadores, os servidores dessa casa e todos que nos assistem pelas redes sociais. Eu vi aqui que subiu alguns vereadores que falaram que o PROCON poderia fazer essa parte e que o PROCON fazia isso no passado, pela filha do Lau, pela Carol. Eu entendo assim, a gente faz parte da comissão, a gente tem um entendimento, talvez na forma que nós entendemos, não vai gerar custo. Talvez quando chega lá na repartição ou na administração pública, tem que tirar funcionário daqui, funcionário dali, funcionário de lá, para fazer esse trabalho. Eu confesso que não tem, porque vocês é feio fazer isso, é feio fazer aquilo. O que é feio o quê? Ou nós fomos votados por quem aqui? Pela população. Nós temos aqui votando aquilo que nós entendemos que é bom para o município. Ou está todo mundo aqui votando a torta e direita? Não, está todo mundo aqui sabendo o que está fazendo aqui nessa casa. Agora não venha aqui subir aqui nessa tribuna e fazer demagogia, não. Eu não vou aceitar. Desculpa, eu não vou aceitar fazer demagogia. Tá? Agora, eu quero dizer o seguinte, se é o PROCON que vai fazer, se é a Secretaria de Educação que vai fazer, vamos fazer um requerimento e vamos enviar para o PROCON, vamos ver se eles têm a disponibilidade de fazer, então. Se estamos falando isso aqui. Certo? Agora, não vem de fazer demagogia e falar aí um por um aí, dizendo que é isso, que é aquilo, que não sei o quê. Não, não é assim. Tá? Todas as administrações que passaram por essa cidade, vereadores, têm esse percalço nessa casa. E vão ter sempre isso aqui nessa casa. Não me venha dizer que não tem, porque vão ter. Obrigado. Em discussão, com a palavra o vereador Gelson Poçamai. Senhor presidente, vou ser breve. Eu quero pedir para que a nossa bancada vote de acordo com o veto da prefeita. E aqui todo mundo está fazendo piadinhas, se fazendo disso, daquilo. Cada um tem um... Né? Eu aprendi
uma vez com o senhor Arnaldo Lodete Júnior que o direito de quem está sendo enforcado é espernear. Vocês estão certos, oposição. Ontem conversei até com a vereadora Carla na saída ali, saímos rindo, né? Porque aqui a gente debate, mas não leva daqui para fora. Não se preocupe, bancada da situação. A oposição só tem que espernear. Estão querendo carregar um setor que tenha mais alguma atribuição, mas ontem o vereador Edson, em conjunto com a bancada, fez um pedido de informação por quem tem gente ganhando hora extra. Tá? As ruas estão falando, Geraldo, justamente o que você falou. A rua está falando. Inclusive, de que anteriormente se ganhava hora extra sem trabalhar. E que agora tem setores trabalhando com a hora extra enxugada. Tá? Isso eu ouvi hoje. Fui na garagem para saber. Se na rua que o senhor anda tem esse comentário, vá no Paço Municipal que tem pessoas querendo falar com o senhor também. Então, para finalizar, eu peço que a minha bancada vote de acordo com o veto da prefeita. Muito obrigado. Em discussão, vereadores, vereadora Carla, vereadora Silvia, pessoas que nos acompanham pela internet, pessoas que estão na casa, eu não tenho certeza, meu pessoal, os vereadores, os 15 vereadores, não mandam na prefeita ou no prefeito e nunca vão mandar. E nunca vão mandar. O poste tá fazendo xixi no cachorro. Porque o normal é o cachorro fazer xixi no poste. E o poste está fazendo xixi no cachorro. Pedrinho Masqueto, tenho o maior respeito pela Vossa Excelência. Mas na outra administração, era 3 na oposição e 12 mandado pelo ex-prefeito. Isso eu digo e provo. 12. Então não vamos fazer demagogia. Pelo amor de Deus. Então peço para a nossa bancada votar sim e manter o veto. Obrigado. Em votação. O voto foi mantido, 8 votos a favor e 7 contrários. Por isso, o veto foi mantido. Não havendo mais assuntos a tratar, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 7 de março de 2022, no horário regimental. A sessão está encerrada. Boa noite e muito obrigado.